Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Diversidade, Vida, Vozes e Trabalho. Eu sou a Cláudia Malchitz, que é atualmente à frente da Diretoria de Diversidade e Inclusão da BRH Paraná. Quando criamos esse programa, escolhemos um nome que traduz bem aquilo que queremos provocar. Diversidade em movimento, histórias que transformam a vida e o seu trabalho. Queremos trazer a realidade do dia a dia, né? Sair um pouco do conceitual, pessoal, e entrar um pouco mais naquilo que realmente está acontecendo e que realmente pode ocasionar uma transformação na sociedade, né? A gente sabe que as pessoas estão bastante sensibilizadas com o tema da diversidade, mas e no dia a dia, né? Como é que isso está funcionando? Por isso escolhemos diversidade em movimento, tá? Nós estamos aqui hoje com o apoio do nosso parceiro da Gas Connect, né? Trazendo para vocês, então, mais essa iniciativa da BRH Paraná, tá? Hoje nós estamos contando aqui com uma voluntária do nosso comitê, né? A Valéria Tavares, ela vai se apresentar daqui um pouco. Valéria faz parte do comitê também há bastante tempo. E duas convidadas muito especiais, né? Uma delas, Marcela Chamano, que começou junto conosco, né? O primeiro trabalho mais focado e direcionado de diversidade, com foco na mulher, no tema da mulher, né, em 2020, no meio da pandemia, pessoal. Então, foi um belo desafio, né, Marcela? Que também trouxe para brindar essa nossa entrevista de hoje, né, a Kelly, né, de Castro, que também depois vai se apresentar, pessoal, que vai trazer um pouco da realidade do que acontece na OneSubsea. Então, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse nosso episódio. E eu passo agora para a Valéria, né, poder se apresentar e ir conduzindo aí esse bate-papo gostoso. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia. Eu sou a Valéria Tavares, eu sou psicóloga organizacional e do trabalho, faço parte do Comitê Diversidade da BRH há quase 3 anos e estou muito feliz de poder estar aqui hoje conduzindo esse bate-papo com duas convidadas muito especiais que a gente trouxe hoje para falar um pouquinho sobre o tema de LGBT. No nosso episódio, a gente vai mergulhar hoje numa história de transformação cultural, falando sobre respeito e protagonismo dentro da organização. A gente vai conhecer a trajetória de uma empresa que estruturou o Comitê de Diversidade com ações robustas e concretas, mas sempre com um olhar atento para a pauta de LGBTQIAP+. Então, estamos aqui hoje com a Marcela Chamano, que é HR Business Partner da OneSubsea e líder do Comitê Diversidade e Inclusão da OneSubsea Brasil, e com a Kelly de Castro, analista de engenharia de dados da OneSubsea e líder do Comitê LGBTQIAP+. Então, meninas, para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco mais do papel de vocês e o que vocês exercem hoje na organização. Muito bom. Então, muito boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite da Cláudia, da Valéria. Sabe que é um tema que brilha meus olhos, que eu tenho muito prazer da jornada que a gente vem construindo, né? E agora voltar como convidada, então fica aqui o meu agradecimento para vocês pelo trabalho lindo que vocês fazem primeiramente. Eu sou a Marcela Chamano, eu sou business partner da OneSubsea, então eu atuo, né, no meu principal papel como RH da manufatura, finanças, algumas outras áreas enquanto business partner, e desde 2020 eu sou líder do Comitê de Diversidade e Inclusão Brasil, né? Então foi onde a gente começou a implementar as práticas e ações de diversidade desde a época da pandemia, também com a estruturação dos comitês. Boa tarde, Cláudia, Valéria, Marcela, obrigada pelo convite. Então, eu vou me autodescrever um pouquinho. Eu sou Kelly, eu sou uma mulher branca, tenho 1,70 m, uso óculos, sou gorda, tenho cabelos cacheados.
Eu sou analista de engenharia de dados na OneSubsea, então trabalho com engenharia de dados, análise de dados, business intelligence, também ali na área da manufatura, para o administrativo, né, nas ocorrências ali de dados de toda a planta de São José dos Pinhais. Eu também sou uma mulher lésbica, sou casada com a Maíra, também psicóloga, e me entendo como uma mulher lésbica desde os 17 anos de idade, talvez. Então, estou aqui como convidada hoje para poder falar um pouquinho sobre esse universo LGBTQIA+, dentro do ambiente de trabalho, né? Como é que estar num setor industrial, no universo corporativo, né? Sendo uma mulher lésbica, e como é que tá liderando o comitê hoje, né? A gente passou por uma reestruturação, o comitê existe desde antes da joint venture, né? Que originou a OneSubsea, né? Então, eu já participava das atividades do comitê, e nessa reestruturação agora assumi a liderança do comitê ali para as plantas de São José dos Pinhais e Taubaté, no nosso setor de produtos, e tem sido um trabalho incrível. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco. E para a gente, né, iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre a linha do tempo da estruturação desse comitê. A Kelly comentou um pouquinho que aconteceram algumas mudanças durante o processo, né? Mas como que foi o início, a estruturação, principalmente trazer esse tema de diversidade para dentro da organização? O que motivou esse movimento? Perfeito. Então, esse movimento ele começou em 2020, foi em maio, mais ou menos, de 2020, onde o meu gestor, na época de recursos humanos, ele chegou e trouxe a necessidade da implementação do Comitê de Diversidade e Inclusão, até porque nós tínhamos um projeto de aumento da estrutura na época, enquanto Legacy Hacker Solutions, para os próximos 4 anos, de praticamente dobrar o tamanho da organização, e que era o momento da gente atrelar esse crescimento organizacional junto com práticas de diversidade e inclusão, atendendo até a uma necessidade da própria prática de ESG, de sustentabilidade, do negócio, né, de trazer também essa competitividade para o negócio da OneSubsea nesse sentido. Então, foi ali naquele momento que ele trouxe essa necessidade. E foi muito engraçado, assim, porque quando ele me trouxe a necessidade, eu falei, eu não sei nem por onde começar, porque eu não tinha experiência nenhuma. Estava começando ainda a se falar em diversidade e inclusão, não era um assunto muito comentado dentro das organizações. E eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que é viés inconsciente, como que a gente vai começar esse trabalho, né? E aí, mas já era um assunto que me brilhava muito os olhos, e eu mergulhei, assim, realmente no tema para entender como que a gente poderia fazer essa estruturação acontecer. Então, acho que falando de forma prática, o primeiro passo foi realmente fazer um benchmarking com as empresas que já tinham essa prática estruturada, entender como elas começaram, ver a necessidade da sociedade, do Brasil propriamente dito, aonde a gente ia atuar, e foi ali a partir desses benchmarkings, a partir de conversas em grupos, participar de muitos grupos entre outras organizações, que a gente foi estruturando esse projeto no ano de 2020, atrelado, claro, a uma necessidade de competitividade da organização, mas também atrelado ao crescimento do negócio com a vinda de novos projetos e a possibilidade de trazer a diversidade para dentro da organização. Então, você vê, né, não foi só um pedido pela causa, né, e sim o olhar de que você ter uma equipe diversa no mercado de trabalho te traz muita competitividade, porque você tem diversas pessoas pensando de diversas formas, né? Exatamente. Reagindo de diversas formas e representando a sociedade com a sua diversidade, né? Trazendo as necessidades, trazendo os talentos, né? Então, é muito bonito ver a história, né? Quando você vê que a organização ela está fazendo dentro de uma estratégia de negócios fluindo normalmente.
E não eu tenho que fazer porque está politicamente correto fazer isso, né? Perfeito. Então, parabéns para vocês, né? Na antiga Aker, que a gente se conheceu, e hoje na OneSubsea. Né? E eu reforço que, assim, a principal necessidade que trouxe foi a necessidade estratégica e até para que a gente pudesse ter sponsors que são os executivos ao nosso lado na implementação de não ser algo, uma iniciativa somente exclusiva de RH, a gente precisou justamente trazer fatos e dados e o quanto a diversidade traz de competitividade e também agregar valor ao negócio em questão de produtividade, de lucro, né, de pessoas diversas trazendo novas possibilidades de inovação, de tecnologia, né, gerações diferentes, histórias e culturas diferentes, porque somos uma empresa de óleo e gás, né, estruturada no Paraná, não temos muitos profissionais com competências que a gente pode buscar no Paraná, pensando no nosso produto, que é muito específico, então isso ampliou bastante a nossa possibilidade. Legal. Kelly, quer complementar um pouquinho? Contar como foi para você a chegada no comitê? Nossa, pegando o gancho do que a Marcela estava terminando de falar, Valéria, é engraçado até que a empresa, né, no nosso caso aqui a indústria, quando fomenta essas iniciativas, realmente amplia a possibilidade, né, do público, seja, a Marcela citou a questão geracional, né, o público mais novo, porque para a população LGBTQIA+, vamos dizer assim, a gente tem um pouco de receio de adentrar certos ambientes, sabe? Então eu vou trabalhar numa fábrica, né? Como que vai ser isso? Eu vou sofrer homofobia? Eu não vou poder ser quem eu sou? Eu vou ter que me esconder? Vou ter que voltar para o armário? Então, é muito importante, né? Assim, e para mim, aí agora emendando na sua pergunta, Valéria, eu entrei na OneSubsea ainda no ambiente Aker ali em 2023, janeiro de 2023, e uma das primeiras iniciativas a que eu fui apresentada foi o comitê. E então foi o momento em que eu entrei, assim, sabe, no primeiro dia de trabalho, que você está com um pouco de medo, você está receosa, aí de repente o pessoal falou assim, vou te mandar um convite para você participar. Aí eu, ufa. Posso me sentir em casa. Posso ser eu mesma, né? Tá tudo bem. E participar dessas iniciativas, ver como é que era o ambiente de trabalho, assim, com essa normalização da diversidade, né, foi muito importante nesse começo, assim, sabe, como principalmente ali nesse início como espectadora, como ser acolhido, né, assim, eu me senti acolhida ali dentro do ambiente, entrando nesse depois da Marcela já ter preparado o terreno, né, ter tratado tudo, o pessoal já começou a se movimentar e eu entrando na empresa fui realmente acolhida por esse comitê. E que incrível, né? Quando você pensa, Kelly, porque a empresa ela é praticamente masculina, né? É uma área masculina, isso acontece muito, engenheiros, né? Que tem, né, aquele pensamento de ciências exatas, né? Mais conservadores, né? Então, como é importante estar dentro da estratégia da organização para que esse acolhimento realmente aconteça, né? E aconteça de forma estruturada. Então, uma das dicas, né, que você já está deixando aqui para o nosso ouvinte, né, nosso espectador, é que é importante, nesse primeiro momento, um acolhimento formalmente organizado, né, dentro da organização. Perfeito. Uma questão até que eu vi há pouco antes de vir para cá é que 61% das pessoas LGBT preferem não se declarar LGBT no ambiente de trabalho. E é isso que você trouxe agora, né? Esse acolhimento formal, né? A empresa dar o primeiro passo e falar tá tudo bem é muito importante, né? Pessoal, dica preciosa, podem anotar aí, né, Valéria? Sim.
Eu acho que só para reforçar, eu não apresentei, mas a OneSubsea, para quem não sabe, né, ela fabrica equipamentos para extração de petróleo no fundo do mar, né? Então, o nosso corpo técnico, assim, é muita engenharia, manufatura, né? Tem a parte da qualidade. Então, realmente, 70% de profissionais homens. Então, a gente teve que quebrar algumas barreiras nesse sentido, até porque que a gente está implementando um comitê de diversidade e inclusão. Porque é moda? Não, né? Depois a gente precisou trazer fatos e dados e trabalhar muito na bandeira do respeito. Eu acho que essa é a nossa principal bandeira, assim, desde o começo que a gente vem trabalhando. Marcela, pegando um gancho nessa sua fala, né, de encontrar dificuldades e tudo, quais foram as principais resistências que vocês encontraram durante o processo? Porque é uma mudança cultural a gente trazer diversidade para esse ambiente. E como que vocês conseguiram lidar com isso, né? Seja com gestão, seja com os próprios colaboradores, né? Como você falou, é um público predominantemente masculino e a gente está falando de plataforma de petróleo. Então, aqui, muita gente que vai e fica na plataforma X tempo, volta. Então, a gente já vê alguns preconceitos formados nesse sentido também. Como que vocês trabalharam isso dentro da organização? Eu acho que extremamente importante dividir os desafios em camadas. Então, para você implementar o comitê é um tipo de desafio que eu acho que o principal desafio e força que a gente precisa ter é a aproximação dos sponsors, que precisam estar em níveis executivos, apoiando a iniciativa e validando essa iniciativa, sendo exemplos de participar e apoiar as reuniões, depois o estabelecimento de metas, porque não adianta a gente ficar só na conscientização e não ir para a prática. Então, a gente trabalhou também na definição de metas, na definição de um plano de ação, de execução de ações concretas e que a gente pudesse realmente mostrar o processo de evolução dos comitês de diversidade, mas a gente teve muitos desafios também de preconceitos. Por que isso agora? Né? Por que eu sou obrigado a aceitar pessoas LGBT no ambiente de trabalho se o meu posicionamento não é a favor disso? Então, a gente trabalha muito na bandeira do respeito. Então, através de palestras estruturadas, onde o respeito é importante, palestras sobre assédio sexual e moral, onde a gente traz a questão do crime também para essa pauta e principalmente no ambiente das pessoas poderem ser quem elas são. Então, eu vou respeitar o você não aceitar a pauta, mas você também precisa respeitar as pessoas que gostariam de se aliar à pauta. Então, acho que tem espaço para todo mundo, né? E a partir do momento que eles viram que a gente foi implementando o comitê, que as pessoas começaram a se voluntariar e a partir de ações concretas, a gente trouxe mais diversidade, mais resultado, um ambiente mais favorável, as pessoas se sentirem mais felizes, inclusive no ambiente de trabalho, e não comprometendo o trabalho do amiguinho e do colega do lado. Eu acho que a gente começou a ganhar força e eles entenderem que eles podem ser quem eles são e cada um ser respeitado pelo que é. E em que momento vocês entenderam que a gente deveria sair de um único comitê de diversidade que tratava todos os grupos e passar para subcomitês, que chegar na estrutura que é hoje? Desde o começo, a gente já estruturou com 5 pilares de comitê, porque nesse benchmarking que a gente fez, a gente olhou e falou em quais pilares a gente quer atuar de acordo com uma necessidade da sociedade, inclusive, né? Então, a gente já começou instaurando o comitê LGBTQIAP+, o de gênero, de geração, de pessoas com deficiência e de pessoas pretas e pardas, nesse caso. Então, esses comitês a gente já começou desde o início, com pilares de liderança para cada comitê e cada um atuando nas principais necessidades. Então, não tinha nenhum melhor, nenhum pior. A única coisa que a gente diferenciou um do outro é que a gente estabeleceu metas,
né, e KPIs, assim, bem estabelecidos para os comitês de gênero e de pessoas com deficiência, onde a gente faz até hoje um acompanhamento mensal, né, de evolução. A gente tem metas estabelecidas para atingir um número X de mulheres dentro da organização, um número X de mulheres em posição de liderança e também de pessoas com deficiência. Legal. E hoje, trazendo já para o nosso momento atual, quais são as principais ações que vocês realizam olhando aí, em específico, o público LGBTQIA+. É muito legal pensar nas ações, assim, Valéria, em 2 eixos, né? Então, a gente entende que tem ações estruturais, né, que precisam tratar ali de governança corporativa mesmo, né? Como que a empresa recebe, acolhe o público LGBTQIA+, dentro do ambiente de trabalho, que tipo de segurança, né, que tipo de direito assegurado, né, como que eu faço, qual que é o procedimento, a norma mesmo, que eu faço para garantir o direito e o acolhimento, e o melhor acolhimento, né, das pessoas LGBT. Então, a gente tem ali, desde do onboarding, né, do funcionário em geral, não, né, LGBT e outros, né, uma cartilha, um treinamento, normas específicas de como que funciona, questão, por exemplo, de... a gente sabe que a questão da letra T, né, é mais delicada, né, no sentido de acesso. Então, assim, como que funciona, então, a política da empresa em relação ao uso de banheiro, adotar o nome social, né, questão de respeito nesse ponto. Então, desde o processo de acolhimento do onboarding dentro da empresa, o comitê, junto com a liderança de diversidade, inclusão e equidade, preparam todo esse conteúdo, né, de treinamento, onboarding, para comunicar mesmo essas questões de governança estrutural da companhia, né? E depois a gente tem também ali dentro do comitê, dentro dos voluntários, né, das pessoas que se afiliam, digamos assim, ao comitê, a gente tem ali brainstorms mesmo para poder definir quais ações que a gente vai querer trabalhar, né? Então, por exemplo, o mês do orgulho é uma grande festa para o nosso comitê, né? Mas também durante todo o ano. Então, por exemplo, esse ano a gente fez uma roda bem bacana com convidados, por exemplo, o Dr. Rafael Moura, do Ministério Público, promotor de justiça aqui do Paraná, também com o João Torres, do Instituto Mais Diversidade. A gente escolheu, nós, membros do comitê, né, pesquisamos vários institutos e organizações que poderiam amparar a gente com algumas frentes, e a gente escolheu o Instituto Mais Diversidade. Então, esses 2 foram convidados para uma roda de conversa que se chamou Orgulho em Construção. Então, pensando que a gente está passando por uma reestruturação da empresa e tudo, a gente falou assim, não, vamos voltar lá atrás e começar do começo, assim, né? Por que orgulho? Por que diversidade? Por que? E levantar todas essas pautas, né? Então, uma coisa, um exemplo, né, que eu quero deixar assim, em relação a isso, essas mudanças não estruturais, né, que a gente trabalhou muito a campanha de aliados da comunidade LGBT, porque, né, as pessoas LGBT, elas estão em todos os lugares, né, elas são pessoas com suas formações, tem engenheiros, tem doutores, tem, né, em todas as posições, e esse passo, né, de adentrar o lugar corporativo que está sendo mais recente, né, porque demanda esse acolhimento por parte da empresa. Então, a gente ter aliados héteros, né, pessoas heteronormativas dentro da companhia, que são aliados da comunidade, é muito importante, sabe, para você se sentir um pouco mais seguro. Então, um exemplo, né, a gente distribuiu o cordãozinho, um exemplo muito simples, né, muito bobo até, mas a gente distribuiu cordãozinhos de crachá ali, que todo mundo tem que usar o crachá, então distribuiu cordãozinhos com as cores da bandeira LGBTQIA+. E
a gente foi conversar, os membros do comitê, né, os nossos funcionários, fomos conversar com o pessoal da manufatura, falando assim, olha, tem pessoas aqui dentro da fábrica que são LGBT e às vezes sentem vergonha, né, de se assumir porque não sabem se é um ambiente seguro, porque na sua maioria é um ambiente masculino, né, um ambiente fabril, né, chão de fábrica mesmo. Então, a gente está distribuindo esses cordãozinhos para, se você se sentir confortável, você demonstrar apoio aos seus amigos que são LGBT, para eles se sentirem mais confortáveis em ser eles mesmos. E a maioria da manufatura adotou, e a gente tem a manufatura quase toda colorida agora aqui em São José dos Pinhais. Foi uma manifestação muito bonita, assim, sabe? A gente vê nas pessoas passarem, eu quero, deixa eu levar para o meu amigo, faltou aqui para mim, não, me dá mais um. Então, foi muito bacana. Brigando pelos crachás, né? Até faltou, a gente precisa comprar mais. Foi muito bonito, assim, ver esse movimento, sabe? Não só, né, das pessoas LGBT se sentirem confortáveis em ser quem são, né, que é uma coisa básica, né, primária, eu posso ser quem eu sou, né, mas das pessoas aliadas, das pessoas heteronormativas olharem para o lado e falar assim, nossa, não, isso eu posso fazer, sabe? Teve um membro que chegou e falou assim, nossa, eu participei da roda de conversa, e agora eu quero me associar ao comitê, eu sou uma pessoa hétero e eu quero fazer parte do comitê LGBT, porque eu percebi que isso eu posso fazer. Eu posso olhar para o lado e garantir que meu amigo se sinta confortável, sabe? Isso eu posso e eu quero fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kelly. Você acha que as pessoas têm, às vezes, essas barreiras por falta de conhecimento, aí o letramento, né, o onboarding, né, e todo as palestras, enfim, todo esse letramento que vocês fazem é super importante, ou você acha que essas barreiras existem por preconceito mesmo, né, aquilo que é cultural, que veio de antigamente, né? O que você sente? Que as pessoas... Por que dessa barreira? Olha, Cláudia, eu diria que eu acho que as duas coisas em equilíbrios aí, às vezes, de ambas as coisas, né? Um fator que eu acho que responde a sua pergunta ao contrário, assim. Eu sempre vejo pessoas narrando que tinham mais preconceito antes de conhecerem pessoas da comunidade LGBT. Então, diversos amigos, por exemplo, falaram assim, nossa, eu tinha preconceito até te conhecer. E agora eu sei quem você é, eu sei que você é uma pessoa, né, normal, né? Eu estou falando isso entre aspas, tá, gente? Para quem está ouvindo só, né? Mas as pessoas enxergarem que são seres humanos, né? É o seu colega ali que está na mesa, no computador do lado, assim. Então, é uma questão de humanizar, né, a comunidade LGBT, assim. São pessoas, trabalhadores, são estudantes, são esposas, são filhos, né? Um outro movimento bem importante que a gente fez no ano passado foi o convite da ONG Mães pela Diversidade, justamente nessa questão dos aliados também, mas para mostrar que a comunidade LGBT tem pai e mãe também. E como que é, né, para esse pai e mãe? Ou às vezes, por exemplo, a gente tem um colega de trabalho que tem um filho transexual, que tem uma filha LGBT, né? E como que essa pessoa recebe essa informação, né? Então, quando a coisa fica mais próxima, quando a gente humaniza, eu entendo que é mais fácil aceitar, não sei se é o caso, mas respeitar, acolher, né? Participar, conviver, né? De uma forma respeitosa, assim. Então, eu acho que é um pouco de falta de informação. E um pouco também de falta de humanização, né, de conhecimento, assim, de relacionamento. Eu acho que isso é um recado importante, né, para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos assistindo aqui, o quanto que é importante falar, explicar, ensinar, né, trazer as informações para que essas barreiras vão caindo, né? O exemplo que você trouxe
desse rapaz, essa pessoa que quis se associar ao comitê, provavelmente isso reflete na vida social dele também, né? Então você vai causando a transformação, né? Por isso que a gente chama o nosso programa de Vida e Vozes, né? Que assim, a gente precisa levar isso para fora, né? Então, ele ali era uma pessoa, mas ele com certeza tem amigos, se ele tem uma família, ele vai influenciar a família, e aí, né, a gente vai tornando esse movimento de falar, de explicar de uma forma respeitosa, mas natural, né? E, Cláudia, se me permite, principalmente, o primeiro passo, eu acho que todos nós temos os vieses inconscientes, que é o que a gente fala, né? O que a gente trabalha muito para as pessoas terem a conscientização de que todo ser humano tem o viés inconsciente instaurado, seja pela criação, né? O ambiente onde ela foi criada, a trajetória de vida dela, gerações diferentes, né? E o primeiro passo para você trabalhar isso é você reconhecer, que bonito essa história dele, reconhecer que ele tinha um preconceito e que a partir do momento que ele se abriu para gerar essa possibilidade, ele viu que não tem nada demais, né? Então a gente trabalha muito nesse sentido de o que é um viés inconsciente, quais são os tipos de vieses que nós temos enquanto ser humano e tentar trabalhar na abertura sem forçar. Eu acho que não é uma coisa que a gente tem que forçar, tem que ser genuíno de cada ser humano nessa dissociação e aceitação, né, do básico, digamos assim. Legal. E quando vocês trazem, né, eu vejo que o respeito é realmente a base de tudo, né? Mas para a gente poder chegar nesse respeito, nesse ambiente onde as pessoas estão mais abertas, a gente precisa capacitar algumas pessoas antes, né? Então, como que vocês trabalharam esse tema com os gestores, né? Principalmente os gestores ali da manufatura, que às vezes têm um outro olhar, um outro viés, mais conservador, né? Que ações vocês fizeram para capacitar esses gestores, para que eles estivessem abertos ao tema? Legal. A gente investiu em desenvolvimento desses gestores voltado para o tema de diversidade. Então, primeiramente, teve a criação da cartilha, que é uma cartilha super interativa, com todo o letramento de todos os comitês. A gente lançou um e-learning de diversidade mandatório para todos os funcionários, mas mais mandatório ainda para os gestores, né? E também a gente trouxe, né, consultorias parceiras, então, para fazer o desenvolvimento de liderança diversa. Então, como é liderar uma equipe diversa? Qual é o papel do líder nessa diversidade dentro da organização? O espaço que ele tem que criar para uma escuta, para também trabalhar na diversidade de contratação. Então, a gente também fez um desenvolvimento com os nossos fornecedores de recrutamento e seleção, para que a gente tivesse pelo menos 3 candidatos de todos os grupos de diversidade. Então, é toda uma cadeia que a gente tem que trabalhar com ações práticas para que a gente tire as desculpas dos gestores de continuar mantendo o mesmo perfil, né? Então, porque eu não tenho pessoas, não trouxe candidatos adequados, né? Então, a gente trabalhar realmente nessa possibilidade de a gente tá te dando o recurso, a gente tá trazendo as ferramentas e a gente precisa que você acompanhe essa evolução. É claro que ao longo desse período tem gestores que são muito mais abertos, gestores que são mais fechados, mas indo na linha do respeito, né? A gente precisa que uma diretriz da organização e atrelada à competitividade da organização. Então, eles também precisam entender o quanto é importante esse tema estratégico para a organização. Para a gente estar chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, então, quero fazer uma última pergunta, depois passar para a Valéria fazer, né, o fechamento. Mas você entende que uma empresa como essa, que tem esse trabalho estruturado, organizado, né, que trabalha principalmente esse momento de acolhimento, é um diferencial para a escolha de um profissional? Com certeza, Cláudia. Com certeza. Assim, eu posso até ganhar menos numa outra empresa, mas vou escolher essa porque aqui tem respeito. Sim, qualidade de vida, né? Acho que trabalhar num ambiente tóxico, né? Eu acho que é um ponto, assim,
não vale. Não vale nenhuma posição, assim, sabe? E isso em qualquer esfera, né? Não falando só da comunidade LGBT, mas, por exemplo, dos outros grupos de diversidade, ou até mesmo, né, no ambiente, poxa, né, mulheres, por exemplo, né? Nós somos a maioria da população e trabalhar num ambiente machista você cerce, né, as suas possibilidades de crescimento e de tudo mais. Então, trabalhar num ambiente diverso é, sim, fundamental na hora de escolher, né, o ambiente também, na hora de se candidatar para uma posição, para uma vaga, é um definidor também. E, ao mesmo tempo, ser acolhido e ter os seus direitos garantidos, né, é muito importante. Por exemplo, eu sou uma mulher lésbica casada. Assim que eu me candidatei, eu falei assim, olha, eu vou enviar os dados aí dos meus dependentes, ok? E o RH falou, ok. E ponto final, não preciso explicar que é uma mulher, que sabe, toda essa situação, assim. Então, é uma questão de igualdade mesmo, né? De equidade, assim, não são as mesmas garantias, né? Não preciso ficar me explicando o tempo todo ou me justificando para receber promoção, né? Para trocar de cargo, para qualquer situação, assim. Então, eu acho que, com certeza, é fundamental, assim, tá num ambiente acolhedor, num ambiente que não seja tóxico, com qualquer característica, né, qualquer traço da sua personalidade, né? E para a gente encerrar, para quem está nos ouvindo e está no momento da organização que está estruturando um comitê, né, seja um comitê de diversidade, equidade e inclusão, ou já no momento de subcomitês, qual seria a dica de ouro de vocês para essas pessoas? Não espere os melhores recursos para começar. Apenas comece e vai evoluindo. Não espere ter recursos financeiros, físicos, porque você precisa principalmente do apoio do C-Level, das pessoas executivas para começar, e vai fluindo, assim, dessa maneira estruturada, né? Você vai conseguir estruturar de uma maneira fluida, digamos assim. Então, é coragem, é determinação, é você ser apaixonado pelo tema, é engajar pessoas que queiram estar engajadas no tema, como a Kelly é super minha parceira aqui, e eles fazem um trabalho voluntário, além das atividades que as pessoas fazem, tem o trabalho voluntário, né, que é pelo brilho nos olhos e é por esse propósito que a gente acaba tendo. Então, escolha boas pessoas e não espere os melhores recursos para começar. Legal. Eu acho que eu diria, por exemplo, a Marcela citou a questão de ser voluntário, né? Da minha parte, assim, da parte do funcionário ali, eu sinto que é também pela qualidade da demografia do lugar, sabe? Eu me inspirei em lideranças LGBT dentro da empresa e quero também inspirar e ver, né, pessoas diversas dentro do meu ambiente de trabalho. Então, promover o ambiente, né, assim, promover essa relação, né, de igualdade com a diversidade é bem importante para engajar as pessoas, né? Que ótimo. Então, pessoal, fica aqui uma inspiração para vocês de que é possível, sim, a gente transformar o ambiente de trabalho em um espaço mais seguro, mais respeitoso e mais representativo para todas as pessoas, especialmente quando a gente escuta os nossos colaboradores e realmente leva para a prática. Um super agradecimento para as nossas convidadas que compartilharam suas experiências, suas jornadas com a gente hoje. E muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Pessoal, tem muitas dicas, né? Aconselho até vocês ouvirem mais de uma vez esse nosso podcast, porque elas foram trazendo tantas ideias, né? Tantas práticas, sempre simples, né? Mas muito verdadeiras. Então, ouçam mais de uma vez e nos aguardem aí que o nosso programa Diversidade, Vida, Vozes e Trabalho, né? Vem com um próximo episódio, com mais um tema aí para despertar e para incentivar e realmente inspirar, né, a fazer essa transformação na sociedade.
Obrigada, Valéria. Obrigada, Marcela. Super obrigada, né, a Kelly também. E até o próximo episódio. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Até a próxima.